Todos, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a este mais um episódio do Café com o Delegado. O momento que a gente pode, todas as terças e quintas-feiras, interagir com vocês para que a gente possa conversar sobre casos policiais, dicas de concursos públicos e muito mais para você aprimorar os seus estudos. É certo que cada vez que nos encontramos aqui a gente pode bater um papo sobre julgados novos, sobre leis relevantes, sobre informações que são cruciais para que você possa avançar em sua vontade de ir aí atrás do seu grande bolachão para as carreiras policiais. Eu aqui estou para tirar várias dúvidas, conversar num tete-a-tete, né? A gente fala aqui que é um jogo duro, um jogo direto com vocês, nesse mais um episódio do Café com o Delegado. Vou esperar vocês entrarem aí um pouquinho na live para que a gente possa acertar os nossos pontos aí e a gente trabalhar hoje com um assunto extremamente interessante que vai falar sobre crimes informáticos, vai falar sobre crimes cibernéticos, sobre essa ideia de se investigar esse tipo de crime e mais, o que isso tem conexão com os seus estudos para concursos públicos das carreiras policiais. Então desejo primeiramente a todos vocês um bom dia iluminado, um bom dia com toda a energia positiva, porque a gente começa o nosso dia com toda a energia em alta, e Café com o Delegado não vem nada à toa, porque também já estou com minha xícara aqui para a gente iniciar nosso tete-a-tete, nosso bate-papo para trabalhar hoje com crimes informáticos, também crimes cibernéticos, isso tudo que envolve esta ideia de tecnologia. Muito bom dia aí, Bia, bom dia a todos que estão em nossa live. Eu fico muito feliz por estar com vocês aqui todas as terças e quintas-feiras, porque isso também faz com que eu possa não apenas repassar a vocês um formato mais ou menos aí de aula, mas muito menos preocupado em falar de uma aula em si. Gostaria de falar um pouco de experiência ou aquilo que eu posso dar de dicas em termos de concursos públicos das carreiras policiais. A gente está falando de crimes cibernéticos, crimes informáticos, como funcionam essas investigações aí? Pois bem, hoje todas as delegacias de polícia que realmente trabalham mais com uma maneira pulverizada de crimes e as delegacias específicas de crimes cibernéticos, hoje a gente tem uma grande ideia. Bom dia com aquela preguiça, claro. Bom dia. Com aquela preguiça, às vezes um pouquinho, a gente vai lá e desperta, passa uma água no rosto e claro, com um cafezinho para quem gosta bastante, como é o meu caso. Enfim, pessoal, quando a gente trabalha com crime cibernético, a gente vem com uma pegada um pouquinho diferenciada. Por quê? Porque o crime evoluiu. Infelizmente, nessa seara aí, a gente tem uma grande quantidade de crimes que tem acontecido em nosso universo, vamos dizer aqui hoje no Brasil, mas isso é no mundo também, um fenômeno. Mas nós temos dois crimes específicos no Código Penal, que seriam o estelionato digital, o estelionato eletrônico, que é a fraude eletrônica, e também nós temos o crime que é o crime de furto eletrônico. Ou seja, nós temos dois tipos de fraudes que às vezes se aproximam em alguns pontos. Eu queria até já fazer uma grande diferença que esses crimes têm um com o outro aí. Por quê? Porque, gente, toda vez que eu pensar em estelionato, toda vez que eu penso em furto mediante fraude, vamos lembrar que para começar pelo estelionato, na modalidade do estelionato, que é a fraude eletrônica, o sujeito ele se vale desses meios informáticos ali para realizar a fraude e obter essa vantagem econômica indevida. Ou seja, ele te engana e você acaba entregando para ele determinado valor ou coisa que tem a finalidade ali de enganar você, e você fica enganado e acaba repassando aquela coisa ou valor para aquela pessoa, que é o famoso estelionatário. Entenda que quando a gente fala de um furto mediante fraude eletrônica, aí a gente tem que abrir um paralelo. Então, beleza, estou no 171 para lembrar do crime de estelionato, e agora na mão de cá eu vou para o crime de furto. E esse furto pode ser em duas modalidades de fraude. Uma delas é uma fraude que já sempre existiu lá no nosso Código Penal, que é uma forma qualificada do crime de furto. Por exemplo, uma pessoa entra numa loja, e a pessoa que entrou nessa loja tinha a intenção de subtrair um celular da balconista daquela loja de roupas. Só que o que ele faz para subtrair? Ele engana ela, ele troca uma ideia com ela, ele faz com que ela se vire para pegar um objeto para ele, que em tese seria vendido, e nessa hora ele vai lá e pega aquele celular dela que estava atrás do balcão, por exemplo. Então esse engano que ele utilizou foi para que ele mesmo fosse lá e subtraísse aquela coisa. Então, diante disso, nós temos uma diferença entre o estelionato, em que há essa entrega, há outras diferenças, mas a principal é essa,
há essa entrega dessa coisa para aquela outra pessoa, que seria a autora do crime de estelionato, mas no furto mediante fraude eu entrego para que eu mesmo possa lá e subtrair, com algumas ressalvas na doutrina aí, que não seria o caso da gente entrar neste ponto agora. Mas, e o estelionato eletrônico e o furto de forma eletrônica? A gente não muda essencialmente as coisas dos dois crimes que já existiam. A diferença é que o meio agora que eu vou me valer para praticar aquele tipo de crime, que é o crime de estelionato ou o crime de furto, vai ser o que esse meio que eu vou utilizar? Vai ser justamente esse meio informático, esse meio eletrônico. Então, quando o sujeito consegue enganar a vítima e fazer com que ela deposite uma determinada quantia para ela, enganando-a e não praticando nenhum tipo de situação, mas enganando-a para que ela deposite uma quantia para ele, o que nós estamos diante de quê? Nós estamos diante de um crime de estelionato. Mas quando o sujeito vai ali e consegue entrar, por exemplo, dentro do aplicativo do banco de uma vítima e consegue dali de dentro daquele aplicativo do banco subtrair determinada quantia, nós estamos diante de um furto na modalidade do furto eletrônico. Lembramos que esses dois crimes eles têm uma pena que são consideradas as penas bem maiores. Por quê? Porque se eu pego um estelionato comum, a pena dele é de 1 a 5 anos. Cabe, por exemplo, é bom a gente sempre conectar matérias, cabe aquela famosa sursi processual, lá do nosso artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que trabalha com os juizados especiais criminais. Beleza? Agora, se eu falo de um estelionato na modalidade eletrônica, a nossa pena já sobe. Ela vai para 4 até 8 anos. Mudamos tudo. Quando a gente está diante de um crime que a gente vai chamar aqui de furto na modalidade eletrônica, da mesma forma. O furto na modalidade simples, ele tem uma pena de 1 a 4 anos. Também cabível, por exemplo, a própria sursi processual. Porém, da Lei 9.099 de 95. Porém, se eu mudo um pouquinho e vou para o furto eletrônico, esse furto vai ter uma pena de 4 a 8 anos. Mudamos as categorias dos dois crimes. Então, mudamos a essência também da forma em que esse sujeito vai ser tratado em termos de processo e julgamento. Então, vejam a importância de se saber essa parte eletrônica, os crimes cibernéticos, que têm sido muito comuns aqui no nosso país. Pra vocês terem uma ideia, assim, hoje em dia, a quantidade de crimes eletrônicos, ela chega a superar a quantidade de muitos crimes comuns, por exemplo, como o crime de um furto trivial em algumas ocasiões. Então, o furto eletrônico, especialmente o estelionato eletrônico, tem ganhado aí grande impacto, infelizmente, e força para aquelas pessoas que acabam sendo vítimas deste tipo de delito. Pois bem, aí algumas pessoas me perguntam assim: professor, tudo bem, eu quero fazer concurso nas carreiras policiais, eu adoro essa parte de informática, eu preciso saber disso tudo, de como investigar, como utilizar, por exemplo, técnicas para se investigar esse tipo de crimes, antes de eu entrar efetivamente para a instituição policial? E eu já vou te dizer, assim, bem simples, eu já falei com vocês que eu trato essas situações de uma maneira direta com vocês aqui. Não, você não vai precisar de saber isso necessariamente antes. Se você já tinha essa habilidade antes, ótimo, vai ser um acréscimo, talvez te coloque até numa delegacia especializada. Mas se você não sabia disso aí, não tem problema se isso não faz parte do edital do seu concurso público. Então, saber de programas de computador ou fazer uma análise em relação a crimes informáticos não seria totalmente importante? Depende do edital do seu concurso. Via de regra, o edital do seu concurso vai se limitar a que você saiba os crimes e eventuais procedimentos ligados a esses crimes, e não efetivamente as técnicas de investigação que você vai aprender lá na academia de polícia, vai aprender com os cursos de aperfeiçoamento que são constantes na polícia, e vai aprender também na prática policial. Então, aprender sobre os crimes extremamente importante. Saber da existência dessas fraudes é importante? É importante não apenas para você se prevenir em relação a esses tipos de crimes, mas também é importante para que você consiga fechar o seu cerco em relação a esses tipos de delitos. Mas mais por quê? Porque você sabendo quais são os crimes, muitas vezes os casos que vêm numa peça prática, numa prova dissertativa, é muito importante que você entenda que esteja conectado com a nossa realidade, porque pode ser sim um objeto de análise por parte de uma prova. Pega, por exemplo, hoje em dia, você pega alguns tipos de bancas, a Sebrasp, a Vunesp, as bancas hoje em dia, pessoal, elas acabam pegando elementos do mundo real para que eles possam formular as questões. Imagine
que o avaliador da sua questão de prova, ele é tão pessoa quanto você, é tão pessoa quanto eu. Então ele vai ter as impressões da modernidade, de outros aspectos, para que eles possam, de fato, formular questões de prova. Alguns vão ser mais fechados, trabalhando, por exemplo, apenas partes dentro de uma lei seca. Outros vão conjugar lei seca com casos concretos, como é muito comum na FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, que é muito caso concreto, para que você possa avaliar na prática o que foi que aconteceu. Então é excelente que você esteja conectado com essa realidade, para que você possa avançar em seu concurso público, mas se você precisar ficar focado demais somente nisso, isso não tem necessidade, porque o seu concurso não vai te exigir esse tipo de coisa. Passando isso, eu gostaria de falar hoje uma situação de conexão aqui, já que a gente está falando de crime cibernético. Técnicas de investigação nós temos? Sim, tem vários tipos de técnicas para captar essas informações, mas isso não é o mais relevante. Esse choque de realidade que eu queria trazer para vocês. O mais relevante não são as técnicas de investigação, porque isso vai cair na prova de vocês? Não, via de regra não. Mas é importante que você esteja conectado com a realidade? Conectado com a realidade? Sim, é importante que você esteja ciente daquilo que é importante para estudar para sua prova. Vou ter que saber de todo o artigo 171, que são os crimes de estelionato? Sim. Eu vou ter que saber, por exemplo, do artigo 155, que é o crime de furto e que é recorrente em concursos para as carreiras policiais? Vai ter que saber. Mas você vai ter que saber as técnicas de investigação? Não necessariamente, mas é importante saber o mínimozinho aí para que você possa se adaptar ao caso concreto. Sacaram o esquema? Beleza. Passado isso, gostaria de falar com você sobre um julgado que eu achei muito interessante. Ele veio no último informativo da STJ e esse foi o de número 828. Semana passada, inclusive. Ele falou o seguinte, olha só, nós sabemos que nós temos as instâncias penal, civil, administrativa. Tudo bem? Ótimo. E nós sabemos que existe uma independência meio que de esferas para julgar casos envolvendo uma determinada pessoa. Vamos supor, uma pessoa é um servidor público. Ele vai ali e comete, por exemplo, um crime de peculato, ou seja, vamos supor que ele se apropria de algo que pertence à administração, valendo-se dessa condição de servidor público que ele é. Tudo bem. Quando ele pratica esse tipo de fato, ele pratica um crime de peculato, lá do artigo 312 do nosso Código Penal. Ah, mas não seria apropriação indébita? Não, porque ele é um servidor, valente da condição de servidor, e a definição do que é um funcionário público, porque no Código fala exatamente funcionário público, está no artigo 327 do próprio Código Penal, e ele foi ali e praticou um crime de peculato. Tudo bem. Esse sujeito que praticou esse crime de peculato, ele seria julgado no âmbito penal? Sim. Então nós temos o direito penal para atuar, nós temos o direito processual penal para que faça essa investigação, para que seja utilizado para a realização dessa investigação e também do processo criminal. Esse sujeito seria, ele estaria sendo sujeito, vamos dizer duas vezes sujeito aí, mas ele estaria sendo sujeito também a um procedimento administrativo, um famoso PAD, começando a sindicância muitas vezes e avançando para um procedimento administrativo disciplinar, também chamado de processo administrativo disciplinar, que é o famoso PAD. Sim, ele sendo julgado, ele poderia ser, por exemplo, expulso, demitido deste cargo público ocupado? Sim. Então nós temos uma instância que seria o direito penal, nós temos outra instância que seria o direito administrativo. Agora, será que eles poderiam ser condenados também a indenizar aquilo que foi eventualmente apropriado da administração pública? Também, então nós estamos no âmbito civil. Então há o âmbito penal, julgamento, pena, crime, etc. e tal. Nós temos o âmbito administrativo com as sanções administrativas e nós temos o âmbito civil, que vem, por exemplo, com as indenizações. Fechou? Tá. Existe uma relativa independência entre essas instâncias? Sim. Agora, existe uma vinculação, uma dependência em relação a alguma dessas instâncias em alguns casos? Sim, também. Então vamos avaliar esse caso junto com esse julgado que veio do STJ. O primeiro ponto é entender o seguinte. Se uma pessoa, por exemplo, investigada por um determinado tipo de crime, e aí descobre-se que nem era crime, que não se apurou, não se evidenciou a materialidade daquele crime. Será que o fato de não existir este crime não restou materializado esse crime?
poderia vincular as outras instâncias. Por exemplo, se eu foi reconhecido que esse fato não aconteceu, não foi crime, e se meu procedimento administrativo estaria vinculado a este fato, e se o âmbito civil, que é o âmbito da indenização, estaria vinculado a esse fato, será que então eu posso ficar obrigatoriamente absolvido no âmbito penal? Sim. Se ficar reconhecido que não é crime, que aquilo ali não é a materialidade de um crime, e se isso estava vinculando as outras instâncias, eu não posso ser condenado nas outras. Essa é uma vinculação. E a segunda vinculação, o caso aconteceu, mas será que se foi reconhecido que eu não sou o autor daquele caso, olha que é diferente eu falar que o sujeito foi absolvido por falta de provas, é outra coisa. Esse caso que eu estou contando aqui, o sujeito foi considerado que ele não é o autor, ele não estava naquele dia, ele estava viajando, comprovou aquilo ali, e o juiz falou, não, ele não tem nada a ver com esse caso. Se o meu procedimento administrativo e se o meu âmbito civil indenizatório estiverem vinculados a esse fato que estava me apontando inicialmente como suspeito e descartou essa possibilidade, também eu vou vincular as outras instâncias. Então o direito criminal, o direito penal, como eu prefiro chamar, e aí é uma questão só de opção, o direito penal, quando eu estou com ele aqui, e no âmbito do procedimento ali do direito penal, ficaram duas coisas acontecendo, e pode ser isoladas, tá? Não aconteceu o fato, vincula as outras instâncias, administrativo e civil. Beleza? Eu não sou o autor do fato, ficou reconhecido, não tem nada a ver com essa bronca, vamos dizer assim, também vou vincular um administrativo e civil. E o julgado que veio pelo STJ, que foi muito interessante, foi o seguinte, informativo 828 do STJ, da semana passada. O que ele me falou? Olha só, uma pessoa teve um surto psicótico e praticou determinado tipo de infração penal, vamos supor, no local do trabalho. Beleza? Mas vamos ignorar essa parte do surto psicótico, vamos falar que essa pessoa cometeu uma infração penal, em tese. Só que aí, durante o transcorrer das investigações, nós temos um fenômeno, que é um instituto, que é chamado de incidente de insanidade mental, lá do Código de Processo Penal, artigo 149. Foi feito um incidente de insanidade mental e constatou-se que no momento daquela ocorrência, ele era incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, e com isso nós temos uma excludente culpabilidade. Lembremos que o crime, fato típico, antijurídico e culpável. Dentro da culpabilidade nós temos a inimputabilidade, potencial consciência da ilicitude do fato e a inexigibilidade de conduta diversa. Então, dentro da inimputabilidade, da imputabilidade, se esse sujeito for considerado inimputável, qual é a consequência jurídica que eu tenho para isso? Olha, pratica um fato típico? Sim. Era antijurídico? Era, não tinha nenhum excludente de ilicitude. Mas será que tem culpabilidade que recai sobre esse sujeito? Não. Então ele praticou crime? Não. Por quê? Porque ficou reconhecido que esse sujeito, de acordo com o incidente de sanidade mental, ele estava em surto psicótico, não entendia o caráter ilícito do fato, não conseguia determinar-se de acordo com aquele entendimento, portanto, ele é um inimputável. E a decisão foi no seguinte sentido, peraí, tá, e se esse sujeito, que foi considerado inimputável, que tem, vamos lembrar qual que é o tipo de sentença? Sentença absolutória imprópria. Ele teve sobre ele uma sentença absolutória imprópria. E está sujeito a uma medida de segurança. Vamos lembrar a medida de segurança? Internação ou tratamento ambulatorial. Um dos dois. Beleza? Esse sujeito que é um inimputável, que foi sentenciado com uma sentença absolutória imprópria, será que o fato de ele ter essa sentença absolutória imprópria vincula um procedimento administrativo que foi aberto, instalado contra ele? Vão transformar isso em miúdos? Vamos supor que esse sujeito praticou um crime de peculato inicialmente. E depois que ele praticou esse crime de peculato, durante o transcorrer do procedimento criminal, constatou-se que ele estava em surto psicótico, ele era um inimputável naquele momento, portanto, teve sobre ele uma sentença absolutória imprópria, beleza? Tá. Instauraram um procedimento administrativo contra esse cara. Tá? E quando eles instauraram esse procedimento administrativo contra ele, o que aconteceu logo na sequência? Demitiram o cara. Porque, em tese, nós temos uma relativa independência de instâncias, concorda? Porém, o que a STJ falou foi o seguinte, quando eu
absolve esse cara através de uma sentença absolutória imprópria, reconhecendo a inimputabilidade dele, reconhecendo, portanto, que não há culpabilidade nesse caso concreto, esta decisão criminal, ela também vai vincular essa questão administrativa. Portanto, esse sujeito, ele precisa ser o quê? Também no âmbito administrativo, absolvido. O que a administração deverá avaliar é: esse sujeito precisa de um tratamento hospitalar, médico, esse sujeito precisa ser aposentado compulsoriamente. Essas duas situações cabe também à administração ali realizar essa análise. Mas o que não pode a administração fazer é vincular um caso no outro. Entenderam? Sacar o movimento? Não pode, neste caso concreto, quando reconhecida a inimputabilidade, portanto, surgindo sobre esse sujeito uma medida de segurança eventualmente, ou basta reconhecer essa inimputabilidade, nós vamos ter um leque do lado de cá, uma vinculação obrigatória com o direito administrativo, e ele não poderá ser condenado via a administração pública, sujeito a uma sanção administrativa nesse sentido. Ah, poderia ter uma aposentadoria para esse sujeito? Sim, pode ser sido reconhecido como um inimputável naquele momento, e aí teria uma análise do caso concreto. Entenderam? E viram qual a importância de se estudar de uma maneira complexa, de uma maneira global? Pois bem, como eu sempre marco com vocês, nós estamos aqui chegando ao final de nossa live. Hoje tratamos sobre crimes cibernéticos, tratamos sobre crimes informáticos, a importância de a gente estudar esses tipos de crimes, do estelionato eletrônico, a fraude eletrônica via furto eletrônico, furto mediante fraude eletrônica, dois crimes diferentes, com essas diferenças que trouxemos, e esse julgado importantíssimo do STJ, que muitas vezes vem a despencar em suas provas. Fico muito feliz de estar com vocês todos os dias. Sempre que quiserem, podem mandar perguntas, que a gente vai estar aqui apto a tentar responder todas elas nesse curto espaço que a gente tem todas as manhãs, de terças e quintas-feiras, às 7 horas cravado, um cafezinho que a gente toma sempre com vocês aí, para que a gente possa ter esse dia mais cheio de informações, fazer vocês pensarem durante o dia e estudarem também, tá bom? Grande abraço a todos vocês, espero que a gente encontre certamente no nosso próximo encontro, quinta-feira, 7 horas da manhã. Bom dia a todos, grande abraço e até a próxima.